Bom, vamos entender aí do ponto de vista jurídico. Estou em contato aqui com o nosso professor, jurista, colunista do UOL, Walter Mairovich, iniciando as análises jurídicas desse dia quente também aqui no judiciário e na política. E muita gente falou, Bolsonaro descumpriu medidas que foram determinadas a ele, né? Medidas cautelares. Descumpriu ou não descumpriu? Qual é o próximo passo que pode ser dado por Alexandre de Moraes diante de tudo que a gente acompanhou nesse vazamento de mensagens, de conversas, de vídeos que estavam no celular de Bolsonaro que foi apreendido? Tá aqui. Walter Mairovich conosco. Bom dia, professor. Bom dia, Fabiola, bom dia, Mônica, bom dia, Josias e Sakamoto e, usando a expressão do Josias, bom dia, plateia. Adoro a nossa plateia. Está lotada a nossa sala aqui, nosso teatro está lotado hoje. Vamos lá, pergunta direta, reta e objetiva. Pode ser decretada a prisão preventiva de Bolsonaro diante disso? Olha, Fabiola, a necessidade de se dar um passo atrás, de se separar as coisas. Uma coisa é o processo que está em andamento sobre golpe de Estado, outra coisa, atenção, outra coisa é o inquérito onde Bolsonaro e o filho acabam de ser indiciados em razão do quê? Em razão de três crimes. O principal, atentado violento ao Estado Democrático de Direito, em que modalidade? Eles estão a ofender a soberania nacional, e esse é o tipo penal do artigo 359, letra L. Então, estão a violar a soberania nacional, realizando os dois, ambos, um lá, outro à distância, realizando negociações com o objetivo claro de desestabilizar o país. Então, são coisas diferentes. Em contexto diferentes, nós já vimos o quê? Primeiro, dados os antecedentes do Bolsonaro, ocorreu o que, dado o descumprimento de medidas cautelares, ocorreu uma nova medida cautelar, que é a prisão e o uso de tornozeleira. Agora, nesse mesmo inquérito, atenção, neste mesmo inquérito, ocorrem dois fatos novos. O primeiro, essa minuta de asilo que o Bolsonaro guardou para usar quando quisesse ou no momento que entendesse oportuno, mas estava com ele na posse dele para uso dele, não foi apagada e não foi desconsiderada. Segundo ponto, e que me parece o principal, está comprovado, tem prova provada do que tem prova provada de que está ocorrendo o crime continuado, de efeito permanente, de violação do Estado Democrático de Direito, nessas atuações de Bolsonaro e do filho. Portanto, essa medida cautelar, a cautelatória, pode ser de prisão domiciliar com tornozeleira, pode ser agravada. Por quê? Pelo risco de fuga. Então, vai se tornar necessária uma nova medida cautelatória, mais gravosa. Mas, para que isso ocorra, a necessidade do procurador Paulo Gonet verificar, ressaltar a necessidade, a delinquência continuada em prejuízo do Brasil, em crime de lesa pátria. Então, a necessidade dele colocar isso e requerer ao Moraes. Portanto, há sim possibilidade de imposição de prisão preventiva. Desculpe, mas não dava para resumir. Não, mas acho que ficou muito claro. Mas só para a gente deixar muito transparente aqui. Na sua opinião, qual foi a maior gravidade cometida por Bolsonaro na revelação dessas mensagens? É essa possibilidade de ele fugir para a Argentina, pedir asilo na Argentina? É ele falar com pessoas que estão também no alvo das investigações? É a articulação dele em relação às sanções lá nos Estados Unidos? O que o senhor considerou mais grave, professor? O mais grave é que tudo isso que você falou representa crime em continuação delitiva. Todos os dias, todos os instantes, todos os minutos, eles estão cometendo esse crime de lesa pátria.
esse crime que está no artigo 359. Aí está a gravidade.